As equipas da Inspeção Judicial do Conselho Superior da Magistratura Judicial passarão a acompanhar os processos de abuso sexual contra menores nos tribunais de jurisdição comum. Esta é uma das decisões saídas da reunião extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial que decorreu quarta-feira última em Luanda. A ideia da celeridade para que as decisões sejam proferidas imediatamente pode ser prejudicada com a necessidade da observância dos formalismos, de modo a assegurar os direitos dos menores, das crianças violadas, sobretudo, mas como sabem, os arguidos também têm que lhes ser assegurado aqueles direitos, direito ao contraditório, a um processo justo e conforme a Constituição e a lei, e tudo isso pressupõe a observância das formalidades, razão pela qual, em algumas situações, tem havido alguma demora, não é porque os tribunais não estão a agir, mas a tramitação processual e a recolha de elementos probatórios impõe isso. Sabem que num processo de violação de menores, por exemplo, é preciso, para além de dizer que foi violado, é preciso um conjunto de exames. E esses exames são feitos a nível das instituições ou unidades sanitárias ou hospitalares e que levam algum tempo. Por isso é que pode, em alguns casos, pensar-se que há alguma morosidade, mas é próprio do procedimento de tramitação. Face a essas questões, e porque o Conselho Superior da Magistratura Judicial está preocupado com estas manifestações ou informações que correm, e não só, em vista a perceber o que é que se passa, convocou os presidentes das comarcas, a nível do país, para a informarem como é que está a ser realizada as audiências, o julgamento, a justiça, os processos nessa vertente da violência sexual de menores. Vamos começar a olhar para esta matéria. Doutora José Fernandes, vou começar por si. O plenário do Conselho Superior da Magistratura analisou o tratamento de processos de violência sexual contra menores. Uma das grandes preocupações tem a ver com a morosidade nestes processos e muitas vezes os acusados acabam por estar em liberdade, prejudicando cada vez mais as suas vítimas. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Paquice. Boa noite aos telespectadores lá em casa. De facto, este é um tema muito sensível se analisarmos na perspectiva de que, como foi dito pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, os mais vulneráveis que sofrem de abuso sexual são mais as crianças e, sobretudo, as mulheres. E se nós olharmos para essas camadas, e essa violência sexual normalmente ocorre dentro da família e, apesar da família ser aquele núcleo da sociedade que tem uma responsabilidade primária e muito grande, mas, infelizmente, também é dentro da família onde essa violência sexual ocorre. Portanto, o Conselho fez muito bem em deliberar desta maneira. De qualquer maneira, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, porque olhando para aquilo que é a atribuição do Conselho Superior da Magistratura, me parece que essa atribuição de fiscalizar o processo não existe. Portanto, a legitimidade dentro aqui... das responsabilidades do Conselho Superior da Magistratura. Mas aqui a legitimidade é o foco sobre o juiz. Se está a desempenhar bem a sua tarefa, se está a priorizar este processo da violência sexual ou não, porque verificam-se muitos atrasos sobre o julgamento desses casos. E mais, sabemos quem é o perfil do abusador normalmente. São pessoas bem colocadas na família e bem colocadas na sociedade. E quando o processo atrasa, isso dá uma percepção de que o caso não é importante. E me parece que aparece o conceito da impunidade na mesa. Portanto, acho que aqui o Conselho joga muito bem, porque se nós começarmos a verificar que alguns casos são condenados, algumas pessoas intocáveis, vimos processos de condenação, a partir daí isso funciona como uma dissuasão. Por isso, nessa perspectiva, eu saúdo e apoio essa decisão que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tomou. Doutora Albino Paquice, fica-se igualmente com a ideia de que desde o pronunciamento da primeira-dama Ana Dias Lourenço sobre este assunto, todos os órgãos intervenientes no processo, por assim dizer, acabam por ter de mostrar trabalho. Pois, boa noite doutor José Fernandes, boa noite aos telespectadores. Eu penso que sim, sabe, porque o problema está lá.
O problema da violação de menores existe há muito tempo, não existe desde o pronunciamento da primeira-dama, pese embora aquele pronunciamento terá de facto levantado essa preocupação. E aqui estou de acordo, segundo o Dr. José Fernandes, e também o Dr. João Leonardo, o Presidente do Tribunal Supremo e o Presidente do Conselho Superior do Ministério Judicial, que foi chamar a atenção neste caso e, naturalmente, os presidentes das comarcas para perceber como é que este caso tem sido tratado. As crianças são vulneráveis, é verdade, Leda. E quando se está em face do hospital, portanto, as análises devem ser feitas também quando há uma queixa de violação, uma suspensão, devem ser rápidas. Portanto, ouvindo bem o Dr. Bartolomeu, penso que estaremos todos alinhados. Entretanto, estes são os efeitos de causas. É preciso que, a nível das famílias e a nível da própria sociedade, a nível das escolas, se faça a educação sexual das crianças, ou falando sobre essas matérias, para prevenir as crianças de futuros abusos. Eu penso que todo o trabalho que tem sido feito e esta nossa primeira-dama da República, penso que marca um passo por isso, porque tem feito coisas filantrópicas importantíssimas, desde aquela questão nascer livre para brilhar. Há coisas, sinais muito interessantes que ela apostou, portanto, no consulado do seu esposo e ela como primeira-dama para, efetivamente, haver algum resultado. Isto, para mim, é positivo. Mas as causas, onde é que estão? Então, penso que é preciso estudar as causas. E se nós formos às escolas, formos às famílias para educar as crianças no sentido de elas poderem efetivamente saberem que aquele potencial tio, falando disto e daquilo, fazendo propostas assim e daquilo outro, pode me estar a levar para um caminho mau, a criança pode se proteger muito melhor. Eu penso que neste aspecto nós temos de ser consentâneos. Houve o lançamento de uma obra de uma jovem, que eu agora não tenho o nome, por acaso eu recebi, que falava exatamente sobre isso, a educação sexual. Eu não tenho agora o nome, mas a TV me passou. E por acaso esteve lá a primeira-dama. São iniciativas muito importantes. Mas é preciso dizer aqui uma coisa importante, Leda. Eu e a Dina escrevemos um livro sobre diálogos sobre valores e costumes na TV Zimbo, que nós fizemos aqui há 10 anos. E a gente foi bater várias instituições do Estado, para as quais nós podíamos dar formação, por exemplo, nas escolas, sobre várias matérias. Eu e a Dina Simão, daqui da televisão, e ninguém nos recebeu. Estás a ver? Estou a dar um exemplo. Desculpa, estamos a falar disto, mas estou a dar um exemplo. Ou seja, há pessoas que escreveram livros, que falam sobre esses temas, mas quando vão às instituições do Estado, quando vão às escolas para fazerem palestras ou isto, não são recebidos. Então, eu penso que é importante que a Inspeção Geral do Conselho Superior vá ver como é que está no tribunal. Mas para que evitemos que as crianças continuem a ser violadas, também temos que atuar na base. Então, eu penso que é por aí e é um trabalho que tem que ser feito porque as crianças violadas têm um futuro completamente estragado e estamos de acordo com esta decisão. Doutor José Fernandes, ouvindo o Conselho Superior da Magistratura, ficamos a saber também que existem questões que precisam ser tidas em conta, existem procedimentos que não podem ser ignorados. Sublinhou-se o facto dos arguidos terem também o direito a um processo justo, que existe uma tramitação processual que precisa ser respeitada, que existem exames médicos para se reunir provas que precisam acontecer. Sabemos que os exames médicos são feitos no Instituto de Medicina Legal, que é o único para servir o país, e que não é fácil também chegar-se a este instituto e ser atendido, porque, portanto, mesmo as pessoas envolvidas em acidentes, por exemplo, de viação, que tenham de reunir provas para o seu processo, são todas enviadas para aí. As são agredidas pelo marido, violência doméstica, abuso sexual, toda a gente tem que ir para aí, é uma enchente muito grande. Estes fatores podem ou não contribuir para que os processos sejam mais demorados? Não, os fatores existem, o que não justifica o atraso desse tipo de processo, por causa da especificidade dessa tipologia de crime, que é um crime de abuso sexual, que é grave em qualquer sociedade. É aqui onde também concordo nesta linha de pensamento e veja a dimensão desta tipologia de crime. Não é só uma dimensão física, em que vai-se fazer análise no laboratório e confirma-se o ato em si. É as consequências que isto fica para a criança e para a mulher. Veja o impacto psicológico e social, os traumas que a criança pode levar isso para toda a vida. E para a família, no caso. Para a família. Sobretudo quando o abusador é membro desta família. É o pai, é o irmão, é o avô.
É o tio, é o padrasto, Exatamente. enfim. O perfil dos abusadores são pessoas bem colocadas dentro da família e na sociedade. São pesos pesados da sociedade. E normalmente têm esse toque de intocáveis. Então é muito difícil tratar-se desse processo de abusos sexuais. Daí a pertinência e a importância que deve-se dar em relação a este processo. Há uma nota importante que eu gostaria de acrescentar. Sim. Para além dessa intervenção jurídica, é necessário criar mecanismos do apoio psicossocial para as vítimas desse abuso. Haver uma equipa multissetorial que possa atender estas o crime vítimas. é tratado no tribunal, mas essas sequelas que a criança e a mulher fica por ter sido abusada, sequelas de forma social e de forma psicológica, são sequelas traumáticas para toda a vida. Quem é que vai cuidar disso? Então, é o lado criminal e também tem que se criar mecanismos de suporte para a providência do apoio psicossocial das vítimas desse processo. Por isto é que é fundamental se colocar este processo como prioridade máxima para uma sociedade que quer construir o seu desenvolvimento sustentável na base da forma como tratamos as crianças e da forma como tratamos as mulheres. Isto é fundamental. Doutor José Fernandes, há aqui um aspecto, e a lei me pergunta, Sim. do qual nós não podemos esquecer. Qual? Na sociedade, quem cuida destes casos em primeira mão é a polícia. É a polícia onde a gente vai fazer queixa. E nós temos repetido aqui algo muito importante. Nós temos que potenciar a nossa polícia com mais educação e com condições. Um polícia não pode ser corrompido pelo pai da família por 100 mil kwanzas, porque o pai se violou, chega, está aqui 100 mil kwanzas. Pá. E o polícia que tem um salário de 95 mil recebe os 100 mil, porque aquilo é o salário do mês. Portanto, acho que há aqui coisas muito importantes. E já agora, já que nós estamos a fazer essa abordagem, que foi motivada naturalmente por aquela abordagem feita pela primeira-dama, a primeira-dama também podia fazer essa advocacia junto do Presidente da República. Mas por esta Temos altura, que potenciar já a faria polícia. sentido termos A polícias preparados. Noutras realidades Sim. existe, por exemplo, a esquadra da mulher, onde estão pessoas preparadas para atender a mulher abusada, ouvir, porque, na verdade, uma criança abusada tem que contar detalhes e é necessário que se faça isso para a instrução do processo. Portanto, precisa ter essa proteção, ou seja, há mecanismos que precisam ser criados para que ela se sinta só uma nota, mais Leda. confortável e não voltar a ser invadida, por O exemplo. Instituto Nacional da Criança, agora o INAC, Sim, sim. já tem estado a trabalhar com a DINIC, o SIC agora, né, na polícia, exatamente nessa questão de crimes dessa natureza. E tem um departamento específico, por acaso eu já fui lá fazer uma pesquisa nesse departamento, dirigido por mulheres. E elas fazem um bom trabalho. Mas aí é que está o problema, é que estamos a falar, o país tem 18 províncias, vamos passar para 21, mas esse trabalho é feito em Luanda. Sim, se uma criança é violada no Ambo, na Lunda Sul, no Mochico, no Bié, ou no Quando Cubango, ou em Cabinda, o que é que acontece? Quer dizer, o modelo que é implementado em Luanda, o Instituto Nacional da Criança com a Polícia Nacional, tem que ser um modelo implementado em todas as províncias do país. Há um déficit nesse processo. Quer dizer, existe um modelo, mas esse modelo não é abrangente em todo o país enquanto território nacional. E é importante sublinhar também que nós no Fala Angola, nós TV Zimbo, quase que diariamente relatamos casos de crianças abusadas no seio familiar. Mas as crianças, o estudo apresenta que uma parte das crianças é violada no seio das famílias. É aí onde é preciso dizer que, portanto, em conformidade com aquilo que... Porque a criança relata à mãe. A criança relata geralmente à mãe. E é a mãe que tem que ter a capacidade de dizer: eu vou denunciar este meu marido que tem feito esta prática com a minha criança. Mas aqui a nossa polícia não pode ser complacente. Este problema na aldeia é resolvido a nível da família, Leda, sabe? As famílias, a nível da aldeia, resolvem esse problema. Quando um pai tem tendências de violar a criança, a aldeia resolve a nível da família. Quando a família não consegue, vai então no SOBA. É no SOBADO aonde vai. E há mecanismos próprios para se levar um pai que viola a sua criança dentro na aldeia, há mecanismos próprios para o pai deixar de tomar essa prática. Mas aqui nós temos que confiar na polícia. O grande problema é que quando uma mãe faz uma queixa na polícia, e a própria polícia que interroga: mas você quer que esse teu marido fique preso e você não tenha comida? Ela recua. Sim. Ela recua, porque sabe que se aquele marido é detido, não vai ter comida em casa. É o provedor. Então, exatamente, a nível do governo, a nível do executivo, dos vários ministérios, quais são as políticas que existem? Não é para ameaçar a mãe, não, para dizer não.
Porque um pai que viola, se for de facto um maníaco, tem mesmo que se tirar do seio da família. Aliás, quem pratica isso não pode ser uma pessoa normal. Naturalmente. Um pai que abusa da filha não pode ser considerado uma pessoa normal. Inclusive, na maior parte dos casos, é preciso mesmo prover a separação daquele casal. Exatamente. Porque aquele pai que abusa de uma criança certamente terá abusado de muitas outras. E então, há questões muito sensíveis, mas este trabalho que está agora a ser feito, esperamos que dê fruto, mas precisamos de atacar a base, porque é na base onde está o problema. O resto são consequências daquilo que acontece na base. É a nossa ideia sobre essa matéria. Obrigada. Vamos a seguir e olhar para outro assunto. O grupo parlamentar da UNITA deu nota negativa ao desempenho da Assembleia Nacional durante o segundo ano parlamentar da 5ª legislatura, que encerrou no passado dia 15 de agosto. O líder do grupo parlamentar, Liberty Chiaka, falou do desempenho da Assembleia Nacional e dos diplomas aprovados durante o referido exercício. O presidente do grupo parlamentar da UNITA convocou a imprensa para fazer o balanço sobre a atuação dos deputados. O líder do grupo parlamentar assumiu o que considera uma autocrítica para se referir à atuação dos representantes do povo na Assembleia Nacional. O deputado fez um balanço negativo e justifica nos seguintes termos. Porque ainda não foi desta vez que no segundo ano parlamentar da 5ª legislatura que o Parlamento da República de Angola conseguiu afirmar-se no plano institucional como poder soberano, com identidade própria, separado e independente do poder executivo, capaz de interpretar e afirmar em cada ano legislativo a vontade soberana do povo. Liberty Chiaka fez saber que houve mais diplomacia e marketing político institucional do que produção legislativa. Falou da fiscalização dos atos do governo ou até mesmo do atendimento às reclamações e denúncias dos cidadãos. E o grupo parlamentar do MPLA considera falaciosas e irresponsáveis as acusações feitas pela UNITA em conferência de imprensa realizada quinta-feira em Luanda, de balanço do segundo ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, em que deu nota negativa ao desempenho da Casa das Leis. Num comunicado de imprensa, o grupo parlamentar do MPLA considera tais declarações como sendo falaciosas e irresponsáveis. Mais uma vez, refere o comunicado, a UNITA mostra com clareza as manobras políticas para desestabilizar o país e semear discórdia entre os angolanos. Segundo o grupo parlamentar do MPLA, o comunicado de imprensa da UNITA não é mais do que uma ardilosa ação de propaganda política que instrumentaliza as dificuldades do povo angolano para se autopromover. O grupo parlamentar do MPLA lamenta o facto do maior partido da oposição recorrer mais uma vez à mentira para impor a sua agenda política em contramão com os ditames da democracia e os verdadeiros interesses do povo angolano. A UNITA avalia como marcadamente negativo o desempenho da Assembleia Nacional durante o segundo ano parlamentar da atual legislatura, mas o MPLA lembra que a própria UNITA também tem responsabilidades no que se alcançou e, sobretudo, naquilo que não se alcançou neste segundo ano parlamentar. Segundo o comunicado, em vez do consenso político em matéria de combate ao crime público, foi a própria UNITA que ataca juízes, procuradores e agentes da ordem pública que se absteve na votação da lei dos crimes contra o vandalismo. O grupo parlamentar do MPLA diz, por outro lado, que os deputados da UNITA têm demonstrado uma reiterada falta de decoro e ética parlamentar nas suas intervenções e ações, tendo sido tal comportamento sucessivo ao longo de todo o ano legislativo que termina. Vamos olhar para esta matéria, são dois em um, começando pela conferência de imprensa marcada ou realizada pela UNITA. O grupo parlamentar da UNITA questiona, por exemplo, a assunção do poder de soberania
com a identidade própria da Casa das Leis Angolanas. Dr. José Fernandes, vou começar por si. Bom, a primeira nota é que qualquer partido, seja ele da oposição ou no poder, tem o direito de avaliar as instituições no país. E a UNITA, penso que é direito deles avaliar o desempenho do Parlamento durante o ano que terminou. Agora, podemos ter algumas dúvidas em relação ao processo de avaliação. Uma delas, no meu ponto de vista, enquanto analista, é a UNITA, ao dar uma nota negativa ao Parlamento, quais são as variáveis que utilizou para analisá-las. Quer dizer, vi aí a questão da legislação. Os dados que nós tivemos no encerramento do ano parlamentar, foi apresentado o facto de que o Parlamento aprovou 18 leis. Sim. Isso dá uma média de 1,5 por mês. E é preciso nós sistematizarmos... Diz que terá faltado produção legislativa. Exatamente, Leda, mas é preciso utilizarmos mecanismos reais para avaliarmos esses critérios. O que é que era expectável no início do ano? Eu, como analista, tenho que saber. No início do ano, o plano que foi feito em relação à legislação a ser aprovada, quantas leis o Parlamento devia aprovar? Aprovou 18, quanto é que ficaram por aprovar? Para eu ter uma avaliação concreta, técnica, dizer não, a UNITA tem razão ao dar um desempenho negativo neste item, porque, suponhamos, das 40 leis, 50 leis que estavam previstas, foram avaliadas 18. Qual é a realidade? Quer dizer, esses dados são omissos. E eu acho que a este nível, nós não podemos apresentar a esse nível uma avaliação sem critérios palpáveis, porque, produziu pouco. Tudo bem, esse pouco significa o quê? Em relação ao plano inicial. Porque todos nós temos que avaliar o desempenho, temos que monitorar o desempenho das instituições, baseado numa linha de base, repito o pleonasmo, que foi criado originalmente. Para o desempenho do Parlamento, a linha de base que nós tínhamos no início do ano parlamentar, qual é? A UNITA é capaz de apresentar essa linha de base? Então, essas questões, penso que, sob o ponto de vista sistemático, sob o ponto de vista da análise, temos que colocá-las na mesa. Agora, o que eu acho também um pouco exagerado é a reação do MPLA. Temos que compreender o seguinte, nós estamos em democracia e essas picardias entre o MPLA e a UNITA, às vezes, não fazem bem à nossa sociedade. É claro que o MPLA também tem o direito de reagir, mas a reação não pode ser tão frontal e tão, digamos, contundente como foi. Eu acredito que os deputados do MPLA devem estar a se perguntar também, mas a UNITA produziu essa avaliação na base de quê? É legítimo, mas não precisamos chegar com essa linguagem muito dura e muito contundente como o grupo parlamentar do MPLA apresentou. Agora, temos que estar habituados, isso é democracia. Cada partido apresenta os argumentos e as armas que tem. E nós temos que estar, digamos, a construir a nossa sociedade na base do debate, na base da opinião diferente, na base do respeito mútuo. É assim que se constrói a democracia. Agora, não podemos, sob o ponto de vista da política, condenar a UNITA porque fez uma avaliação, mesmo sem variáveis válidas, mas fez uma avaliação e reagiu dessa maneira. Agora, o MPLA faz bem em contestar, mas tem que contestar dentro daquilo que são os princípios de números, de apresentar variáveis. Quer dizer, nós temos que ter esta contraposição baseado no argumento metodologicamente sustentado e não da forma como foi feito. Doutora Albino Paquice, quero ouvi-lo também, primeiro sobre as razões que motivaram a UNITA a avaliar como negativo o ano parlamentar que encerrou a 15 de agosto e depois vamos olhar para a resposta do grupo parlamentar do MPLA. Pois, Leda, eu estava a comentar com o Dr. José Fernandes e comigo mesmo, depois de receber a pauta da televisão, que eu fiquei muito preocupado com... Depois de ver os dois comunicados, tanto da UNITA como do MPLA, fiquei muito preocupado. E quero manifestar a minha preocupação aqui na televisão. Porque os discursos, eu fico com a sensação de que se nós tivermos alguma confusão no país, então virá do Parlamento da República de Angola. Porque os últimos discursos têm sido muito musculados, tanto da UNITA como do MPLA. Mas não podemos nos esquecer que o MPLA tem responsabilidades de governação. A UNITA é um partido na oposição. Portanto, quando nós olhamos para um partido na oposição, o que o partido na oposição faz em todas as democracias, e Angola não é diferente. A nossa Constituição, no seu artigo 2º, diz Angola é um Estado democrático de direito. Nós somos um Estado democrático de direito. Num Estado democrático de direito existe o direito de oposição democrática. A oposição democrática é legítima. Agora, quando o MPLA vem nos recordar no seu discurso, embora não pergunte isso, que a UNITA quer nos lembrar a guerra, estamos a falar quem que quer guerra. Deixa-me ir, então,
A UNITA, na abordagem da UNITA, a UNITA diz assim, é rápido. Com base em vários parâmetros, usa 3 pontos fundamentais, diz assim, o Parlamento serve para representar a vontade do povo. O segundo parâmetro é, no Parlamento, os deputados não recebem ordens. E o terceiro parâmetro é, no Parlamento, os deputados, e, portanto, têm que se cingir à Constituição e à lei. Está a dizer assim a UNITA. E depois diz, antes de começar o porquê, diz, com base nestes parâmetros, termos de afirmar em jeito de autocrítica, a UNITA se revê nesta crítica que faz, e diz, nós não fomos capazes de fazer isso. Então, ou seja, a UNITA e o MPLA não estão a ser capazes de nos representar. Temos de dizer a verdade. Agora, espanta-me, Leda, já na segunda pergunta, na segunda questão da tua pergunta, é que o MPLA venha dizer o seguinte, o comunicado de imprensa da UNITA não é mais do que uma ardilosa ação de propaganda política que visa instrumentalizar as dificuldades do povo angolano para se autopromover. Então, Leda, se o povo angolano não está a sofrer, eu, que tenho estado aqui na televisão e na rádio a falar, peço desculpas. Se o que temos estado a dizer que o povo está a sofrer, não está a sofrer, se a fome em Angola é relativa, se nós em Angola temos saúde de qualidade, temos luz de qualidade, temos água potável, temos comida toda hora, estamos a comer tudo bem, então pedimos desculpas aos deputados do grupo parlamentar do MPLA. Estás a ver o que eu estou a dizer? Eu estou a lamentar. Sim, mas eu estou a lamentar. Se nós temos dito que o povo está a sofrer, não é a UNITA que o diz, porque eu também tenho familiares que estão a sofrer, o doutor também terá. Sim. Se o povo não está a sofrer, eu então peço desculpas. Não, mas aqui não estamos a avaliar o desempenho. Agora vou, o então, papel do Parlamento, da Assembleia Nacional em Angola, uma das bases principais, o doutor disse muito bem, é legislar. Depois da legislação sair, o Parlamento não é responsável para implementar a legislação. Quem é responsável é o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Portanto, o Parlamento, aquilo que sai do Parlamento, não pode ser o deputado a ir na província para implementar. Aquilo já é responsabilidade do Poder Executivo. Doutor, é por isso que... Não, doutor, porque já vou chegar lá. É por isso que, no meu ponto de vista, essa avaliação que a UNITA faz tem que apresentar bem os critérios. Porque a forma como apresenta de que nós legislamos, mas o que nós legislamos não está a ser implementado, isso não é da responsabilidade do Parlamento angolano. Deixa só terminar isto. E isso tem que ser entendido lá em casa também. Tem que ter clareza nisso. Deixa só terminar isto. Depois disto que eu disse, era muito importante que os deputados fossem capazes de olhar para a realidade, todos, eles, com os seus grupos parlamentares, da mesma forma. Os deputados representam o povo. Tanto os deputados da UNITA como os deputados do MPLA. Exatamente. Mas mais ainda, os deputados do MPLA. Porque os deputados do grupo parlamentar do MPLA estão secundados pelo Executivo, que é liderado pelo partido MPLA. Mas aí, doutor, estamos a avaliar o desempenho do Executivo ou o desempenho do Parlamento? O que é que nós estamos a avaliar aqui? Não. É o Executivo ou o Parlamento? A nota toda da UNITA que contém 10 itens, a nota toda da UNITA contém 10 páginas. Depois vai na realidade. Eu entendo que a UNITA muitas vezes comete excessos. A UNITA tem excessos. Estás a perceber, doutor? Porque ao invés de fazer um discurso que se cinge àquela realidade, a UNITA pega naquela realidade e faz dela um aproveitamento político. Daí a reação do partido MPLA. Mas isto é próprio das democracias. Exato. E o excesso é do outro lado, quando o partido no poder, através do seu grupo parlamentar, vai dizer, não, a UNITA está a instrumentalizar o sofrimento. Doutor, eu li, repeti 10 vezes. Exato. Eu repeti 10 vezes. E eu tive que perguntar a outras pessoas, por favor, meus amigos, que entendem bem o português, professores de língua portuguesa. Eu sou professor, você me explica o que significa instrumentalizar o sofrimento. Ok, imagina. Instrumentalizar o sofrimento significa pegar naquilo que se diz supostamente sofrimento e aproveitar-se disso para dizer que nós... Então, o país não está em crise. Não, mas doutor, porque ninguém está a dizer que o país não está em crise, ninguém está a dizer... Não. É assim. A questão que estamos a colocar na mesa, doutor Paquis, é a avaliação do desempenho do Parlamento. Sim, mas é importante ficar nos marcos. É importante que eu termine isto também, doutor. Doutor José Fernandes, é rápido, por quê? Porque neste momento... Sim, doutor, sim, Leda, sim. Ou seja, é preciso refletir em banda larga, para as pessoas não ficarem numa vitimização partidária. Não tem espaço para isso. Por uma razão simples. Não podemos misturar as coisas. Não podemos, porque se o Parlamento que tem a responsabilidade de legislar, e aqui depois a questão da legislação é outra que nós devíamos discutir, embora o tempo seja pouco, não diz ao seu Executivo aquilo que deve fazer. O Executivo
que naturalmente é dirigido pelo presidente. Então agora, a partir daquele discurso da quinta-feira, dessa declaração, eu percebi, quando o nosso presidente, portanto, na campanha, o presidente diz, não, olha, a fome é relativa. Ah, doutor Paquis, nós temos três poderes aqui. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Portanto, nós não podemos estar a falar do poder legislativo e depois misturar com o desempenho do poder executivo. São duas instituições completamente... Embora exista a noção de colaboração e partilha entre os três poderes, mas cada poder deve ser... As responsabilidades Eu são insisto separadas. nisso. Nós aqui viemos para analisar exatamente o pronunciamento sobre o desempenho do Parlamento. Não estamos a avaliar o desempenho do Executivo. Agora, isso não quer dizer que não há fome, não há sede, não há falta de água. Existe, mas o que temos na mesa para analisar é o pronunciamento dos deputados da UNITA e do MPLA sobre o desempenho do Parlamento. É aqui onde temos que pegar isso e colocar na mesa. Doutor José Francisco, mesmo na Europa, não há uma vez um único partido político que estivesse no governo e dissesse que a oposição está a instrumentalizar o sofrimento. Não, mas atenção. Doutor, não há. Doutor Paquis, eu não vejo... Não há. Doutor, se nós estivéssemos em verdadeiras democracias, amanhã mesmo o governo estaria em crise. Se nós estivéssemos mesmo em verdadeira democracia, o governo estaria em crise. Doutor Paquis, deixa eu fazer uma pergunta. Nós os dois, como cidadãos... Este tipo de escrita minimiza o sofrimento da população. Paquis, não, deixa-me você dizer está a uma brincar. coisa. Então, quer dizer, o povo que não está a comer está mentindo. Não, um minuto. Nós Quem não está a beber água potável está não mentindo. estamos a falar de água de comer. Os dados da Unicef que dizem que Doutor 75% do povo angolano está a passar mal. Isto é mentira também. Doutor Paquis, o novo jornal... Não, só um bocadinho, só rápido. O novo jornal... O tema não é esse, o novo jornal deu dados. O novo jornal deu dados de que 395 mil crianças morreram. Mas esses dados... E vejam, de fome. Vejam um elemento fundamental. Nós, como nós os três estamos aqui, doutor Paquis, eu e a Leda, não contribuímos para pagar o salário do deputado, para trabalhar, para no fim o deputado me dizer que não trabalhei. Então, se é esta avaliação, o deputado da UNITA que está lá no Parlamento está a fazer o quê? Por que eles ficaram durante esse ano legislativo todo, sem pelo menos dizer no meio do mandato, epá, eu não me revejo nisso, abandono o Parlamento? Por que eles não saíram? É essa a linguagem. Nós temos que ser pragmáticos. Então, o que é que quer na dizer, Dr. José Fernandes? Falta coerência também. Falta de coerência, claramente. Por quê? É muito dúbio. É essa questão de misturar questões na análise que depois cria confusão. Ou seja, nós se a estamos a análise analisar o desempenho do aquilo Parlamento. foi o desempenho do ano parlamentar, deveriam até apenas este fato. As variáveis que nós estamos a pegar para a análise do ano parlamentar são X, A, B, X, C. Baseado nisso, nós comprometemos a fazer isso, não fizemos isso, não fizemos, eu entendo. Agora, misturamos um montão de coisa que não tem nada a ver com o Parlamento. Isso não é justo. E num certo ponto de vista, é legítimo que o MPLA também reaja. O doutor José Fernandes tinha que ler todo o comunicado. Eu leio o comunicado. Tinha que ler todo o comunicado, porque a UNITA, quando diz, por exemplo, que, olha, muitas vezes os deputados do grupo parlamentar do MPLA recebem ordens superiores. Eu penso que qualquer pessoa atenta nas notícias consegue perceber que, de algumas vezes, o nosso Parlamento, há pessoas, de facto, e figuras que recebem ordens superiores. Mas vamos, doutor, pegando na análise propriamente... Nós vivemos no mesmo país. Isso do lado da UNITA também. Quando a UNITA tem blocos, todos os deputados não aprovam uma lei, aquilo não é ordem superior. É uma decisão individual dos deputados. Eu vou só secundar. Vou secundar. Leda, vou secundar. Leda, vou secundar. Vou dar 30 segundos, então. 30 segundos. Eu vou citar, nem vou falar mais sobre... Vou citar Alexandre Simeão. Vou citar Alexandre Simeão. O apego ao poder é sempre perverso. Não importa quais sejam as motivações ou o ângulo pelo qual é observado. O apego ao poder tem o mérito reverso de ser duplamente destruidor. Destrói o político e destrói os excessos de um povo. Quando os deputados não são capazes de olhar para o país como está e dizer aqui a realidade é esta, como fazem os outros, o desenvolvimento, doutor, chega, nunca mais chega. Isso é dualidade. Isso é aqui, dualidade de critério. Nós, ao fazermos uma análise, não podemos dizer que quem está a fazer bem o papel do deputado é o deputado da UNITA e do MPLA não está. Não é isso. O Parlamento é uma unidade unicameral. Todos são representantes do povo que estão lá. Se o Parlamento falhou, todos os deputados falharam. Não podemos dizer, não, é o MPLA que falhou, é a UNITA que falhou. É o Parlamento. É por isso que nós temos que exigir da parte dos deputados critérios de análise suficientemente claros para nós podermos perceber esse tipo de avaliação. E até para não se gerarem o indivíduo trabalha numa instituição, recebe salário todo mês, no fim do ano diz que foi negativo, não trabalhou. Está lá a fazer o quê? Faz sentido isso? Bem, vamos olhar para mais um assunto. O presidente do MPLA
reúne-se esta segunda-feira em Luanda com os primeiros secretários dos comitês de ação do partido para fortalecer as bases e aperfeiçoar a inserção do partido na sociedade. Esta informação foi prestada pelo secretário do Birro Político para a Organização e Mobilização, Gonçalves Moandumba. O encontro acontece depois do fim do processo das assembleias de balanço e renovação dos referidos comitês. Para Gonçalves Moandumba, a reunião vai igualmente avaliar o estado organizativo e funcional do processo de redinamização das estruturas do partido. Gonçalves Moandumba referiu que João Lourenço é o proponente do evento, promovendo assim o seu primeiro grande encontro com as bases a nível nacional. A intenção é melhorar a inserção do MPLA na sociedade e liderar as principais transformações políticas, económicas e sociais do país. Por isso é que são as bases as grandes protagonistas deste inédito encontro. Quero aqui referir inédito porque em 1977 o saudoso presidente Agostinho Neto havia realizado na Cidadela Desportiva um encontro com os militantes. O presidente do MPLA, o camarada João Lourenço, é o grande proponente deste evento, promovendo, deste modo, o primeiro grande encontro entre um presidente do MPLA com todas as bases do partido. É, por conseguinte, de âmbito nacional. Em fevereiro deste ano, no lançamento da agenda política, João Lourenço orientou e destacou a necessidade de reorganização e revitalização das estruturas do partido a todos os níveis, bem como recomendou a realização do processo de renovação e de balanço das organizações de base do MPLA. Doutor José Fernandes, vou começar por si. Amanhã os responsáveis pelos CAPs, que são os comitês de ação do partido MPLA, vão ter um encontro com o presidente do partido. Se eu não me engano, é a primeira vez que vai acontecer a este nível, este encontro. Mas também podemos olhar para o lema que surgiu há algum tempo, que é regressar às bases e subir com os militantes. Talvez seja essa a intenção. O que é que lhe parece que vai acontecer amanhã nesta reunião entre o presidente do partido com os responsáveis pelos CAPs? Não, exatamente. Primeiro, dizer que o MPLA está de parabéns pelo presidente do partido, o presidente João Lourenço, promover esse diálogo com os primeiros secretários dos comitês de ação. Obviamente, o que é que vai se tratar? O MPLA tem desafios e temos colocado isto aqui na mesa, sublinhado isso com muita frequência, desafios de governação, desafios que já vêm também um pouco do modus operandi do partido baseado no passado, porque hoje a dinâmica que o partido pretende dar na solução dos problemas do país é numa visão baseada de que a solução para este problema tem que ser uma solução sustentável a médio e longo prazo e não uma solução paliativa, como tem sido feito historicamente ao longo do tempo. Então, penso que o diálogo entre o presidente do partido e os primeiros secretários do Comitê de Ação vai trazer essa questão na mesa. Não só os desafios de governação do MPLA enquanto partido que governa, mas também tem a questão da organização interna do partido que foi sublinhada. Nota que este ano o MPLA irá ter o seu congresso extraordinário e no próximo ano irá ter o congresso ordinário. Para além disso, tem o desafio, eventualmente, do debate interno para o líder que irá se apresentar dentro do MPLA nas eleições de 2027. Então, penso que o MPLA, enquanto partido, tem matéria suficiente para regressar às suas bases e, junto com os primeiros secretários dos comitês de ação, de uma forma aberta e franca, honesta, e também com o exercício da autocrítica que está previsto no Estatuto do Partido, promover esse diálogo entre a liderança do partido e as bases. Agora, o desafio é que existem muitos comitês de ação do partido no país. E essa questão da representatividade e da opinião própria. Eu não sei como é que vão organizar, porque não vejo um fórum com o presidente do partido, todos os comitês, os primeiros secretários do Comitê de Ação, manifestarem a sua opinião e manifestarem o seu interesse. O encontro em si terá este desafio. Não sei se irá levar o dia todo, como é a metodologia do encontro, mas, de qualquer maneira, tirando esta reticência
da metodologia da reunião. De resto, é uma reunião que eu acho que é muito importante nesta etapa em que o MPLA tem desafios políticos muito grandes. Dr. Albino Paquis, tendo em conta os desafios políticos do MPLA, o que é que se lhe oferece dizer sobre este encontro que vai acontecer amanhã entre a liderança do partido com os representantes dos comitês de ação? Leda, o MPLA é um patrimônio nacional. É preciso dizer às vezes sobre essa matéria. Eu quando falo sobre o MPLA falo como professor e não misturo muito a ciência com a política para não ter problemas, mas o MPLA é um patrimônio nacional e tem responsabilidades muito sérias sobre a governação. É ao MPLA que cabe perceber a realidade. E eu penso que o presidente João Lourenço tem feito discursos muito interessantes, desde a questão do lema que tem, descer as bases para subir com elas, ou então sair dos quintais. O presidente, no discurso que fez no Camama, disse: saiam dos vossos quintais, vão ter com as pessoas. Mas um dos piores problemas que existe dentro do MPLA é a verdade. É a verdade. Muitos militantes do MPLA têm problemas com a verdade. E então eu penso que o chefe lhes convoca para dizer: meus senhores, o que é que se passa afinal nas bases e o que é que nós temos que fazer nas bases? Sabe, Leda, esse é o primeiro encontro, nós ouvimos o mais velho Mwandumba falar sobre essa matéria, mas os resultados futuros serão poucos se não houver verdade na base. Dizer: chefe, aqui o problema é este. Independentemente de se defender uma camisola partidária e que pode custar um cargo político, dizer: não, chefe, aqui o problema é este. Depois, por que, Leda? Eu falei com muitos camaradas, amigos meus do MPLA, com os quais falo, são primeiros secretários. Se vocês não dizerem a verdade ao vosso chefe, vocês vão continuar a ter o tipo de governação que têm. O presidente está preocupado com a governação. Está preocupado, porque tem 2 anos e meio para terminar o seu mandato. E a grande verdade é que nós também sabemos que muitos relatórios que ele tem recebido não são os relatórios verdadeiros. Nós vamos falar a verdade, não é porque estamos na televisão. E então eu penso que ele, ao convocar as bases, está dizendo: não, quer saber dos primeiros secretários dos CAPs, porque a vida acontece nos CAPs. É no CAP aonde se vai dizer, é onde o povo está, no CAP, o povo está no CAP. Está bem, doutor. Obrigado. E então é preciso que amanhã, nesta conferência, nesta reunião, haja realismo para que o presidente do partido saiba aquilo que se passa na verdade, para ele poder tomar as melhores decisões. Obrigada. Vamos olhar para o próximo assunto. O Presidente da República afirmou na quarta-feira em Luanda que uma das metas do Executivo passa por criar as condições para que os produtos da cesta básica e da reserva estratégica alimentar sejam constituídos essencialmente com bens produzidos, transformados e embalados no nosso país. João Lourenço, que discursava na abertura durante a segunda reunião ordinária do Conselho da República, convocada para analisar a segurança alimentar e a produção nacional, defendeu mais respeito e consideração às famílias camponesas. Para o combate aos efeitos da seca no sul de Angola, o Executivo conta com diversos projetos que está a construir naquela região do país. O presidente João Lourenço está convencido que os resultados na vida das populações, na proteção do gado e na produção de alimentos em larga escala começam a ser sentidos em breve. A agricultura vai continuar na agenda como fator determinante para melhorar a condição de vida das famílias no meio rural. Noutra direção, a aposta do Executivo vai continuar a ser o investimento no PIM. O Executivo vai continuar a apoiar a agricultura familiar com os diferentes programas concebidos e em plena execução, porque acreditamos na capacidade já demonstrada pelas famílias do campo, que com esses programas têm vindo a melhorar sua condição de vida. João Lourenço está consciente que é preciso olhar para os camponeses com mais respeito e consideração. Afinal, são eles que nos proporcionam o pão nosso de cada dia. Temos de olhar para as famílias camponesas com alto respeito e consideração, pelo trabalho árduo que realizam, pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, por nos proporcionarem o pão nosso de cada dia. O país já está a produzir bastante, mas não o suficiente ainda.
O Conselho da República, órgão colegial de consulta do chefe de Estado, é integrado por 23 personalidades distintas, das quais a vice-presidente da República, a presidente da Assembleia Nacional, o procurador-geral da República, os líderes dos partidos com assento no Parlamento, autoridades religiosas e outras entidades singulares escolhidas pelo chefe de Estado. Doutora Albino Paquice, o Presidente diz que o país está a produzir bastante, mas não o suficiente. E falava na abertura desta reunião com o Conselho da República sobre a segurança alimentar e a produção nacional. Sim, Leda, eu penso que nós somos capazes de produzir mais do que estamos a produzir. Entretanto, é preciso que se olhe para os players que estão na produção, com realismo. As famílias precisam de mais apoio, existem vários apoios, existem vários fundos que nós pelo menos conhecemos, eu conheci vários e certamente conhecerei outros, desde o FADA e outros que apoiam a agricultura, portanto, nacional e os agricultores nacionais e a agricultura familiar. Mas é preciso, Leda, dizer aqui algo muito importante, que ao invés do Estado esperar, através destes fundos vários que tem, que as pessoas vão lá ter, é preciso que o Estado vá procurar os pequenos agricultores que estão a fazer muito trabalho e potenciá-los. Eu não consigo perceber, por exemplo, como é que uma ADRA hoje não é uma instituição com utilidade pública, está há 30 anos em Angola e está há 10 anos à procura de ser uma instituição de utilidade pública. Portanto, se já for para o Dr. Luís Fernandes, José Fernandes, que me diga outra coisa. Um dos grandes problemas que nós temos tido, Leda, é que as administrações municipais são um verdadeiro empecilho para potenciar os agricultores. Porque nós, na nossa Constituição e na Lei de Terras, continuamos a ter a terra é propriedade originária do Estado. Quando um agricultor quer pedir crédito no banco, crédito agrícola, o banco lhe pede onde é que está o título de propriedade de terra. Não tem. Portanto, o camarada presidente pode ter as melhores intenções, e deve ter as melhores intenções, pelo que diz tem, mas é preciso que, por baixo, se desburocratize todo o processo. Há um gabinete do presidente que trabalha nestas coisas. Não vou citar o gabinete, todo mundo conhece. Mas este gabinete do presidente, para ver se as coisas estão a andar ou não tem poder executivo. Então, se o presidente tem um gabinete que recebe muita gente e onde tem toda a informação, e este gabinete, onde trabalha uma figura que já passou aqui pela televisão, não tem poder executivo. Por que não diz, doutor? É o doutor Norberto não Garcia. As coisas pela metade. É o doutor Norberto Garcia. Porque o que acha toda a gente sabe, nem toda a gente sabe, não temos todos o mesmo entendimento. É o doutor Norberto Garcia. O doutor Norberto Garcia, mas vem na agenda, que ele está numa agenda, isso é público. O doutor Norberto Garcia trabalha no gabinete de ação psicológica do Presidente da República, que é para perceber se os processos estão a decorrer ou não nas administrações municipais, mas ele não tem poder de mando. Então, um gabinete daqueles não tem poder de mando. O presidente pode ter as melhores intenções, o dinheiro existe. E temos que saber aqui uma coisa, Leda. Muito deste dinheiro é um dinheiro emprestado. E o dinheiro emprestado, quando não é utilizado no timing próprio, perde a sua utilidade. No sentido de que o presidente diz bem, nós podemos produzir aqui, os elementos da cesta básica, o arroz, a fubo, o feijão, a carne, o óleo, batata, doce, ovos, legumes, tudo isso podemos produzir aqui. Mas se não houver apoio, as famílias não vão conseguir. Outra palavra, Leda, para terminar isto é das famílias. Nós, no tempo da guerra, vivemos do feijão, do arroz, da fuba, e que nós fazíamos nas nossas lavras com os nossos pais. É verdade que muita coisa hoje mudou. Mas tenho que dizer aqui uma coisa na televisão e vou assumir o barulho que isto vai trazer. Muitos de nós angolanos estamos a ser preguiçosos. Vivemos em casas que têm quintal, onde podíamos ter uma pequena lavra para ter lá o tomate, a cebola e o feijão, e nós não estamos a fazer isso. Dou um exemplo prático para terminar de passar a palavra a Leda. O meu próprio pai, lá no Ambo, tinha uma naca pequena, onde cultivava, todos os anos cultivava batata, saíam 5, 6 sacos de batata. Desde que morreu, aquilo também morreu. Portanto, estou a dar o exemplo da minha própria família, mas é um exemplo que passa às famílias angolanas. Também há muita preguiça. Então, temos que mudar a cultura do trabalho. Venha o governo que vier. Se nós não dissermos assim, vamos cultivar. Alguns estão a morrer com terras aráveis. Isto não pode ser. O problema não será do presidente. Diga. O doutor já está a cultivar? Eu vivo em Luanda. E, portanto, com essa responsabilidade da TV Zimbo, se eu estivesse no Luanda, eu cultivaria. Não, eu estou a perguntar se já está a cultivar. Agora, se vive em Luanda, responda a sua pergunta. Não, já está a cultivar? Não estou a cultivar, não. Está bem. Doutor José Fernandes, que notas nos pode dar sobre esta reunião do Conselho da República?
a segurança alimentar e a produção nacional foram o tema que estiveram, ou que foi o tema que esteve sobre a mesa. Sim, o Presidente João Lourenço faz muito bem em trazer esse debate sobre a segurança nacional, a produção nacional e o papel que a agricultura familiar tem neste processo todo. Aliás, os dados que foram apresentados demonstram que 80% do que nós consumimos na nossa mesa vem do setor da agricultura familiar. Só que tem desafios aqui que são muito grandes. Uma vez mais, o governo tem que assumir isso. Quando nós falamos de segurança alimentar, tem dois aspectos fundamentais. É disponibilidade dos alimentos e qualidade desses alimentos. Vamos focar a questão de disponibilidade. O Presidente disse bem, estamos a produzir, mas não é o suficiente. Significa que ainda temos déficit alimentar nos principais produtos de cesta básica. O que é necessário fazer nesta fileira? É identificar onde é que nós estamos em termos de produção de milho, soja, feijão. O país é autossuficiente na produção de raiz e tubérculo, mandioca e banana. Nós temos índices de produção dessas duas culturas muito grandes. Mas o caminho está aí. O que é necessário fazer? Este ano, por exemplo, onde é que nós estamos? Próximo ano vamos estar aonde? Quer dizer, é preciso traçarmos uma linha de base, repito, gradualmente, todos os anos, demonstrarmos e trabalharmos para o aumento da produção ser gradual e eliminar o déficit alimentar. Em termos de qualidade de consumo, temos que olhar a qualidade da nossa produção nacional. E também temos desafio em relação a este. Como é que os animais que são produzidos são vacinados, têm alimentação adequada para, quando chegar na mesa do angolano, o alimento que chega na mesa tem a qualidade para a questão da segurança alimentar? E outro elemento fundamental que eu quero colocar aqui, ainda bem que o Presidente João Lourenço toca neste assunto, é o apoio que deve ser dado ao Ministério da Agricultura e Floresta. Por quê? Hoje, a assistência técnica e extensão rural é fundamental para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. A agricultura também é ciência, não é? É ciência. Hoje não se pode falar da agricultura como uma coisa... É ciência. Hoje é conhecimento, é tecnologia. Nós não podemos ser competitivos, por exemplo, com os outros países da região, da Zâmbia, África do Sul, Namíbia. Se não utilizarmos... Nós não podemos continuar a tirar 300 quilos de milho por hectare. Isso é uma barbaridade. E depois... O aspecto fundamental, temos que investir nos fatores de produção. Os fatores de produção em Angola são muito caros. Não temos uma indústria de produção de semente estabelecida, que é uma ferramenta essencial. Não temos fertilizante, não temos pesticida. Temos tratores hoje, uma fábrica de montagem de trator com as suas alfaias, mas não é suficiente. Vamos voltar no debate do governo. Como as pessoas, os funcionários públicos, que têm os salários mais baixos no governo são do Ministério da Agricultura e Floresta. E há mais de 20 anos que o Ministério da Agricultura e Floresta não emprega ninguém. Mas há um problema também grande. Esse é mesmo um minuto, não temos tempo. Doutor Paquissô, veja uma instituição que se chama EDA, a Estação de Desenvolvimento Agrário, que está a par das administrações municipais, que está em todos os municípios, excepto 2 ou 3. Obrigado. Vamos lá visitar a EDA, vamos ver como é que ela está. Doutor Paquissô, vou deixá-lo repetir. Sim, não. Olha, nós queremos produzir e o Presidente diz vamos respeitar os agricultores. Mas aqui há um problema que nós temos que fazer, Leda, doutor, também os telespectadores. Vamos despartidarizar os processos. Porque quando você chega lá para pedir crédito, no cidade, não, o teu CAP é aonde? A pessoa não tem que ter CAP para produzir bem. E há muitos agricultores que estão ali, não têm CAP, não querem saber de política. Estes têm que ser tidos em conta, que são eles que estão, de facto, a alimentar o povo angolano. É isso que eu queria dizer. Leda, uma nota só. É rápido. Doutor Paquissô, hoje o Ministério da Agricultura tem a estratégia das escolas de campo e das caixas comunitárias. E o AMBO, BIE, Malange, o ILA são pioneiros nesse processo. Portanto, é importante termos em conta isso. O meu minuto hoje vai para, primeiro, fazer não é denúncia, mas é um pedido que me foi feito para fazer, de uma empresa que é a Carrinho, que se sente lesada nos seus direitos, porque a doutora Maria dos Abrantes fez uma suposta calúnia sobre a Carrinho, mas eu também entendo que a Carrinho devia fazer melhor informação para nós, inclusive os comentadores, podermos falar com mais propriedade. O segundo ponto para mim, alegrou-me imenso. A semana passada fui convidado para visitar a Supol. A Supol é uma editora que está agora, neste momento, a ser dirigida por um grupo de jovens, onde está o doutor Eliseu Vuns também. Então, é uma boa notícia para nós que escrevemos livros, porque tem preços muito baratos. Estou a fazer publicidade, peço desculpas à televisão, o nosso chefe, mas era preciso fazer isso. A Supol
vai nos ajudar imenso naquilo que são os nossos livros. Mais uma vez, é uma nota muito positiva. Há coisas no Executivo e também temos de dar nota positiva. Então, essa é a minha nota positiva. Não sei porque que a Leda está a sorrir, porque é uma nota positiva que eu queria dar. A Supola, uma gráfica. Vai ter problema com o nosso chefe. Uma gráfica. Doutor José Fernandes, o seu minuto. Leda, o meu minuto vai para uma questão que ocorreu durante a semana, que é fundamental nós, como sociedade, refletirmos, que é o confronto que ocorreu entre populares no Rangel e a Polícia Nacional. O meu minuto vai no sentido de, como sociedade, refletirmos. Nós, enquanto sociedade, temos que ter um respeito muito grande pelos órgãos de defesa e segurança. Portanto, o que se viu, polícias serem violentados no exercício prévio da sua função, é negativo para nós como sociedade. Por um lado, também, existe esse aspecto, mas existe um outro aspecto, que é do papel do polícia para a proteção e garantir que o cidadão tenha os seus direitos. O que é que nós notamos é que muitos dos nossos agentes, não a corporação, mas muitos agentes, não têm a preparação necessária para enfrentar uma situação desafiante. Portanto, o que trago aqui como meu minuto é, como sociedade, precisarmos refletir nestes atos de violência que em nada bonifica a estrutura da nossa sociedade, sobretudo quando se trata de um órgão de defesa e segurança como é a Polícia Nacional. Muito obrigada, doutor.